Hoje nós vamos estar falando sobre top 3 motores, melhores motores aí. Custo-benefício, o que é o custo-benefício? Motor que tem fácil acesso a peças, umas peças mais baratas, um motor que seja bom, né? Para você estar comprando para tua casa. Hoje em dia o motor já não é mais um item de luxo, né? Passa a ser um item de segurança e uma necessidade. Então, no começo era um bem mais caro, hoje em dia está bem acessível. Então bora pro vídeo que nós vamos estar falando sobre os 3 melhores motores. Para quem não me conhece, sou o Jean Tasso, eu tenho uma loja que trabalha com motores eletrônicos aqui, trabalha há mais de 15 anos com portão eletrônico. Hoje eu vou estar falando sobre os 3 motores aqui, que eu acho que são os melhores custo-benefício, principalmente que a gente trabalhou com várias marcas de motor, e hoje a gente praticamente parou em 2, mas tem uma terceira marca que também é boa, que eu vou estar falando aqui para vocês. E no final eu vou estar falando de um motor indestrutível aí, que você pode estar comprando se você quer um motor para a vida inteira. Ele tem os pontos negativos dele também, mas ele é um motor que aguenta muita pancada, é um motor muito forte. Mas antes de nós começar a falar dos motores, você tem que prestar atenção num detalhe, assistência técnica, né? Você vai comprar teu motor, você vai comprar na internet talvez, ou você vai comprar de alguma loja, ou principalmente você tem que cuidar quando você compra aqueles motores junto com o teu portão. Ah, vou fazer um portão novo metalúrgico lá, já vendo o motor. Você tem que saber se metalúrgico, se ele tem a manutenção desse motor, se ele consegue as peças para esse motor, porque motor é uma coisa que vira e mexe, alguma coisinha ou outra ele dá. Ele dá uma engrimpadinha na placa, se dá um raio, queima a placa, tem que trocar capacitor, talvez tem que trocar coroa interna. Então preste muita atenção nisso. Veja uma marca dessas que eu vou estar falando, que tenha na tua cidade, que tenha manutenção, que você consiga as peças. Senão o que acontece? Deu qualquer probleminha, qualquer sensor de fim de curso que você precisa lá, você não encontra, aí lascou, você tem que pedir da internet, demora um monte para vir, ou até mesmo você tem que estar trocando e colocando um motor novo. Então cuide muito, antes de você comprar, dê uma pesquisada, vê o que tem bastante na tua região, para você, se precisar alguma manutenção, você conseguir as peças aí para o teu motor. Então, sem muita enrolação, vamos já falar para o terceiro motor da lista, que é o PPA Rio, esse que vocês estão vendo aí nas filmagens. Esse é um motor que é um motor bom, ele é um motor de 1/4, um motor forte, a gente não costuma trabalhar com motor de 1/5, né? Todas essas marcas assim, que eu vou falar para vocês tem motor de 1/5, mas o que a gente trabalha no mínimo aqui é com motor de 1/4. Motor de 1/5 é para você se incomodar, é muito fácil. Então, falando desse motor PPA, o que acontece? O único problema dele, que é mais crônico ali, por que ele entrou em terceiro? É a plaquinha dele, a plaquinha bem simples, ela costuma dar um pouco de problema. Então assim, eu não gosto tanto dele, principalmente por causa disso, que ela chega a dar uns bugs ali, deixa ligado o motor, chega a derreter o estator, tudo dele, e ventoinha, derrete tudo ali, fica bem feio aí essa parte desse motor. Mas no mais, ele é um motor bom, a carcaça dele é uma carcaça de alumínio, é uma carcaça forte, né? Então assim, é um motor que não é muito problemático, a não ser essa parte da placa. A coroa interna dele não costuma dar problema, ela é uma coroa reforçada, né? O que costuma mesmo dar problema é na placa desse motor. E o estator, algumas das vezes a gente pegou problema de placa de estator. Fim de curso não costuma dar problema e coroa interna não costuma dar problema, que é as partes mais problemáticas de outras marcas de motor. PPA tem uma peça, as peças baratas, né? A peça não é tão cara. Então é um motor que na nossa região nós encontra peça fácil e não são peças tão caras. O estator que é um pouco mais carinho dele, mas no geral esse estator nunca é muito mais barato. Antes de eu falar do segundo, falar um pouco de durabilidade, né? Qual que dura mais tempo? A durabilidade está muito influenciada com uma manutenção preventiva do teu motor. Então se você lubrifica lá o teu portão, coloca uma graxa ali na parte de cima ali, é aonde que corre, coloca um desengripantezinho nas rodinhas dele ali, com certeza o teu motor vai aguentar muito tempo mesmo. Problema que dá problema de motor não aguentar muito tempo é falta de manutenção. Então chega lá no cliente, tem a rodinha ali travada embaixo, o portão nunca viu graxa na vida, então isso vai fazer com que o teu motor não aguente praticamente nada. Vai sair da garantia, já vai dar pau, você vai ter que comprar outro. Eu tenho um cliente aqui, eu instalei motor lá de antigamente, ainda trabalhava com RCG, que era um motor mais problemático, e está até hoje funcionando sem problema nenhum. Mas você vai lá, também chega a dar gosto de ver o portão sempre bem lubrificadinho, show de bola, tu tirou ele no modo manual, tu deu uma empurradinha, ele vai bem fácil com a mão. Então, manutenção preventiva, lubrificar, praticamente só lubrificar teu portão,
limpar lá, deixar o trilho limpadinho, vai durar muito tempo teu motor. Então vamos falar agora do AGL, do Trino 300, no caso aí, né? Trino 300, não tem problema no estator, muito difícil queimar o estator. Coroa interna dele também não é problemático, já peguei casos aqui que ele que estourou a coroa interna, mas é bem pontuais, não é um problema crônico dele. Mas em compensação, a carcaça dele é de plástico, então muitos clientes não botam muita fé nessa carcaça porque ela é de plástico. Mas tem também uma questão que é o seguinte, essa carcaça eu nunca peguei ela que quebrou, a não ser uns que vieram do transporte aqui que caiu e daí quebrou. Mas em funcionamento é muito difícil dela estar quebrando. A placa dele, houve uma série ali que estava meio problemática, que dava uma noqueada, não ia, abria, não fechava. Mas assim, eu não gosto muito da placa desse motor. Ele tem a configuração de parada suave, né? Então essa parada suave costuma dar bastante problema, então não vai, não fecha. Está relacionado à manutenção do motor, também o motor meio pesado, ele chega lá no final, diminui a força e não consegue fechar. Mas também se você mantém o teu portão lubrificadinho, tudo 100%, ele vai funcionar sem problema nenhum, mesmo com uma parada suave. Mas no mais, é um motor muito bom. Ponto positivo dele, estator, né? Os estatores são fortes, eles deram uma acertada nessa parte do estator aí. Então ele é mais forte que o PPA de 1/4, né? Esse Trino 300, que também é um motor de 1/4. Então assim, eu gosto bastante dele por causa dessa parte aí, principalmente do estator. Estatorzinho show de bola. Já aproveitando, se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, deixa o teu like. E se ficou dúvida, já vai colocando aí nos comentários. Então praticamente os motores residencial, eles têm de 1/5 até de meia. Eu não gosto de trabalhar com motor de 1/5. Eu acho que foi uma jogada para preço, mas não dá muito certo. Então a gente não trabalha no mínimo motor de 1/4. Mas se teu portão é um pouco mais pesado, coloca de 1/3, dá uma diferença danada de 1/4 para 1/3, né? Se você tem um motor bem pesadão lá, de chapa bem reforçadona, aí eu te recomendo colocar um motor de meia, né? Então tem que cuidar isso daí também. Ah, a marca não é boa, mas também você está com o motor super pesado lá, motor não, portão super pesado, você coloca um motor fraquinho, com certeza não vai dar certo, não vai funcionar. Então vamos lá para o motor da Gare, né? O motor da Gare eu coloquei em primeiro por quê? Porque é um motorzinho bom, entendeu? É um feijão com arroz que funciona bem. Se você mantém o teu portão lubrificado, como eu falei antes, ele vai funcionar sem problema nenhum. Ele é um motor forte, né? Dos três aí, eu acho que é o motor mais forte, ele tá de pau a pau ali com o motor da GL, mas é um motor forte. Ele costuma dar para um pouco mais de problema na coroa interna, né? A coroa interna dele costuma dar um pouco mais de problema, só que os últimos agora que estão vindo, ele não vem dando tanto problema quanto os mais antigos desse motor da Gare. Mas o motor da Gare, um motorzinho de 1/4, o fit ramp ali, ele é um motorzinho bom, ele é baixa manutenção, né? A manutenção dele custa barata, não é uma manutenção cara, né? Talvez você vai pegar mais algum problema, talvez de estator. Mas no mais, ele é um motorzinho show de bola, a gente vende bastante desse motor aqui. E com qualquer rolo de arame aí você arruma ele. Não é um motor complicado, a placa não costuma dar problema, né? Mesmo essa placa que veio agora ultimamente do Volt, não costuma dar problema. Então eu acho que dos três, é um dos melhores motores, vai ser o da Gare. Como eu falei no começo do vídeo, falar de um motor indestrutível, só que tem seus pontos negativos, é lento, é um motorzão, parece um tamanho de parece uma van, esse motor, que é o motor da Movimento. Esse motor, se você quer um motor para a vida inteira, um motor forte, forte mesmo, é esse motor da Movimento. Só que daí, entre os pontos negativos, né? Não é uma instalação tão fácil, ele é um pouquinho mais complicado para você instalar. Tem os motores deles de corrente e também tem os motores de cremalheira, né? O motor mais complicado, peça de manutenção é horrível de você achar, mas é um motor aí, se você tem um caso em um sítio ou algo do tipo assim, e quer colocar um portão que vai aguentar um bom tempo, pode colocar esse da Movimento, principalmente de corrente, que o bicho é um trator. Ele vai fazer força, o sistema de montagem deles, lógico, é tudo diferente ali, com uma caixa de redução, mas é um motorzinho que vai aguentar muito tempo aí com você. Então, para quem tinha dúvida aí se queria um motor para aguentar a vida inteira, né, um motor forte, pode pegar esse motor da Movimento. Eu não gosto muito de trabalhar com ele, como eu falei, as peças de manutenção é muito raro para você encontrar, mesmo nós trabalhamos bastante com o motor aqui para a gente conseguir, é um par, não é fácil de estar conseguindo. Se você gostou do vídeo, então deixe de deixar seu like e se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.